Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast ViviPod. Hoje, como sempre, eu estou com uma pessoa pra lá de especial que eu tive a honra de conhecer há poucos dias e eu quero já contar essa história pra vocês. Fica aí. Ele é Rafael Souza, consultor de negócios do Sebrae. Topíssimo! É brega falar topíssimo, mas ele é mesmo, gente. Fica aí. Rafa, seja bem-vindo. Tô muito feliz que você topou estar aqui. Eu sei que é muito difícil o seu tempo se disponibilizar para estar aqui. Sua agenda você é super requisitado. E eu fico honradíssima com você estar aqui comigo e poder passar um pouco de empreender para as outras mulheres. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês, com você, Vivi. Vai ser muito legal esse bate-papo, espero que as pessoas, também gostem do que a gente vai falar. É um tema que muitos brasileiros pensam, geralmente aí pelo menos 50% da população ao menos pensa em empreender, então com certeza vai ser interessante essa conversa. Ele tem vários dados, tá, gente? É importantíssimo porque, assim, eu sou zero dados e eu sou tato. E ele é totalmente dados. Vocês vão gostar da conversa? Eu primeiro vou começar, Rafa, com uma pergunta assim que pra mim faz todo sentido e muitas pessoas ficam em casa imaginando isso e nunca perguntam, né? Então, assim, empreender é pra qualquer um? Não, não é. Ixi. Todo mundo pode empreender? Sim, mas é pra qualquer um? Não. Parece um paradoxo, mas não é. O que acontece? Empreender, ele não é só o simples fato de você abrir uma empresa, abrir um CNPJ. Muitas pessoas acham que empreender é isso. E não é. Empreender é um comportamento. Você pode empreender sendo funcionário de uma empresa. Ah, mas o que é empreender sendo funcionário de uma empresa? Se você é uma pessoa que atua com planejamento, com monitoramento, que sabe usar estrategicamente o teu network, que você sabe negociar, você gosta de inovar, você gosta de trabalho de qualidade, você gosta de pensar fora da curva. Você, mesmo que o negócio não seja teu, você atua como se fosse teu, né? Você tem aquele senso de dono. Ou seja, isso é empreender. Ou seja, você não precisa abrir um negócio para empreender. Empreender, qual é um comportamento que pega muito dentro do comportamento empreendedor? Assumir risco. Porque quando você é CLT, você tem lá o teu salário no final do mês, você tem fundo de garantias, você tem férias, né? Você tem de uma certa forma, segurança. Agora, quando você empreende, você não sabe exatamente quanto que você vai tirar de prolabore no final do mês. Você não sabe se vai dar lucro ou prejuízo realmente. Você não tem fundo de garantia, você não tem 13º. E se você é um empreendedor que trabalha sozinho, você não tem nem, às vezes, com quem conversar. Uhum. Então não é uma vida fácil. O que você tem que ver principalmente conversar com outros empreendedores, buscar o Sebrae, entender desses comportamentos e aí sim você faz uma autoanálise, você já tem que ter o autoconhecimento para você mesmo se validar. Nossa, os meus comportamentos atuais, naquilo que eu já sou bom, combina muito com empreender, então eu vou empreender. E nunca vai estar 100%, isso é uma certeza. Por mais que você inicie sabendo o que precisa, já sendo bom em um monte de coisa, você nunca vai ser 100% bom em nada. Por isso a importância de ter network, de ter uma equipe, enfim. Mas assim, é importante ter o autoconhecimento, porque se você é uma pessoa que é avessa a risco, gosta muito da segurança, já é um negócio que você for empreender, vai pegar. Por mais que você tenha um conhecimento técnico maravilhoso, você é doutor no assunto, mas correr risco é um negócio que pega para você, vai ser um dia a dia difícil empreender. Uma outra dificuldade que alguns empreendedores têm, até quem empreende, vender. Ah, eu gosto de produzir, eu gosto de tomar conta da loja, mas não gosto de vender. Sinto muito, se você se tornou empreendedor, você vai ter que vender. Uma outra dor, principalmente para você que é comunicador, já deve ter ouvido de várias pessoas, eu não gosto de aparecer. Sinto muito, se você se decidiu ser empreendedor, no bom sentido, você tem que ser sem vergonha. Você vai ter que negociar a todo momento com o cliente, com o fornecedor, com o parceiro, com o colaborador. Então, se você não gosta de praticar a comunicação, você vai ter dificuldade para empreender também. Rafa, eu não sei, você me falou que você deu uma olhada nos meus últimos podcasts, mas assim, o que eu trago aqui é exatamente isso que você falou, que para mim eu sei a importância do autoconhecimento, né? Sim. Eu
senti na minha pele o poder do autoconhecimento e o quanto isso a gente desabrocha em várias áreas. E muita gente fala assim, não quero me autoconhecer, não quero mexer comigo, não quero mexer com quem tá quieto. Sim. A própria pessoa, né? E eu falo, gente, como você vai ter excelência em alguma área se você não sabe quem você é? Sim. Como você vai transbordar? Porque o empreender é nada mais que você curar uma dor de alguém. Exatamente. Entende? Eu entendo que você, lógico, entende, gente. Você me entende, né, quando eu falo isso. E eu entendo isso perfeitamente porque eu passo por isso hoje e você falou assim, sobre excelência. É um tapa na cara pra mim. Porque eu falo nos podcasts sempre, falei, gente, se eu pudesse, eu já começava no topo do negócio, com as melhores coisas. Mas eu sei que não dá, sabe? Hoje eu tenho aprendido de 2 anos pra cá só. Sim. Então, assim, dá tempo pra todo mundo começar? Sim. Dá. Eu queria até aproveitar uma fala que você fez, já queria às vezes começar no topo já. Tem um negócio também que é uma dica para quem quer ter bons resultados naquilo que colocar como meta, como objetivo a alcançar. É um método utilizado bastante aí nas ferramentas de coaching, que é a questão de micrometas, tá? Às vezes você vai abrir um negócio e vai falar, não, eu quero faturar já esse ano R$120 mil. Coloca essa única meta. Uhum. Mas assim, vamos tornar um negócio mais palpável e mais fácil de você planejar? Como, por exemplo, vamos planejar como é que você vai faturar 10 mil no mês? Porque se eu dividir os 120 mil por 12 meses, vai dar 10 mil. Como que você vai faturar os 10 mil no primeiro mês? Não adianta você já pensar lá no final do ano, se você não resolveu nem o primeiro mês ainda teu. E a questão da micrometa também é para você poder comemorar. Se você deixa só os 120 mil, você vai comemorar só no final do ano. Se você já estabelece essa meta do mês, nossa, alcancei os 10 mil, vai comemorar, vai no restaurante, vai sair, vai no cinema, vai fazer alguma coisa, mas você já comemora. Que empreender, como é um ato meio que solitário, muitas vezes, né, principalmente para quem empreende sozinho, você se dá a chance também de comemorar, porque é um dia a dia de pessoa que tem que ser bem resiliente, empreender. Nossa, e é muito... isso que você fala também, Rafa, Gente, antes de falar, eu preciso contar como eu te conheci. Sim. Porque aí a gente já vai entrar no network e a gente vai falar da girafa. Sim. Fica aí que vocês ouviram essa história da girafa. Gente, eu fui pra São Paulo, Rafa, como você sabe, e eu encontrei a Camila, uma querida. Fui de carona, de BlaBlaCar, nunca peguei isso na minha vida. Falei, gente, não quero ir com as pessoas que eu não conheço, vai que a pessoa me rouba. Várias neuras na minha cabeça sobre isso. Aí eu falei assim, uns amigos, Matheus Teco trabalha comigo, uma outra amiga falou, que mora no Sul, falou, Vi, vai, larga de ser louca. Não tem esse negócio não, vai de BlaBlaCar, é seguro. Aí eu fui, encontrei a Camila, aí quando a gente começou a conversar, eu falei assim, e ela é motorista, eu falei, vou com uma motorista mulher, vai ser tranquilo. Sentei na frente com ela e fui conversando. Aí eu fui conversando com a Camila, não sei o que, ela perguntou, e aí, o que você faz? Eu falei, eu tenho um podcast. Ela falou assim, deixa eu ver, que legal. Aí me mostrou. E assim, eu toda tímida pra falar que tinha um podcast, porque eu tenho 1.500 seguidores, né? E infelizmente, a gente tem esse peso, né? Que eu tô tentando, assim, eu sei que não é número, tá? Sim. É qualidade. Aí eu, com vergonha de falar assim, porque... Aí ela falou assim, não, deixa eu ver. Aí ela olhou e falou, nossa, que legal, muito bom, não sei o quê. Falei, Camila, só tem 4 meses que eu tô funcionando e tudo. Ela, muito ótimo, não sei o quê. Super pra frente. Aí eu falei, e você, o que você faz? Eu tenho um podcast numa rede de televisão aqui grande em São José. Eu falei assim, mentira. Aí eu fui ver, falei, mentira, você é Camila de tal lugar? Aí ela falou assim, sim. Aí a gente foi conversando, eu falei, meu Deus, como que pode, né, o network disso. No final da conversa, ela falou assim, eu tenho uma pessoa para te apresentar. O Rafa do Sebrae, você vai adorar ele vai te ajudar muito a monetizar, sair, coisas suas que você precisa. Eu terminei o evento em São Paulo, de mulheres brilhantes, e vim embora. Na segunda-feira eu falei, cadê o telefone do homem? Camila deu na mesma hora, eu falei, vou mandar mensagem pra ele, mandei, você prontamente, não sei nem como, que você rapidamente respondeu. Eu falei, preciso de você, isso e aquilo. Aí, uma coisa que me impactou demais, primeiro foi você tirar um pouco da minha ansiedade e realmente já começar
um diálogo sobre isso, Sim. né? Porque eu sou muito ansiosa para saber as coisas logo. E você falou assim, Vivi, sabe o que eu acho que você é? Uma girafa. Eu falei, meu Deus, o que será isso? O que é parecer uma girafa? Aí você falou, você tem a cabeça nas nuvens, mas você precisa ter os pés no chão. Exato. Fez todo sentido pra mim. Já amo girafa agora. Eu só puder, acho que eu vou até tatuar uma girafa. Vou fazer uma tatuagem. Vou fazer uma tatuagem de girafa. Mas aí você foi me explicando o porquê, você foi me perguntando coisas práticas que eu já vou fazer essas coisas para as mulheres poderem, mulheres e homens, tá? Porque eu não gosto de rotular, saberem um pouco disso que você falou assim, sua meta tal, você tem? Tá escrita? Tem data? Eu falei, meu Deus, nada disso. Ele até fez um post, depois vocês visitem, por favor, as redes sociais dele, para ele fala sobre a girafa e o contexto todo, ele cria conteúdo muito interessante. Bom, gente, é só pra você ver a importância do network, tá? De lá, já aconteceu um monte de coisa. Aí ontem, vocês me viram na palestra que eu fui mestre de cerimônia, nunca tinha me visto pessoalmente. Seu perfil, vem, me ajuda. Meu, eu tava lá, falei, eu tô pronta. Quando a oportunidade chegar, eu gosto de estar de pé. Então, assim, qual a importância do network na vida de um empreendedor? Olha, o network, assim, nesses quase 13 anos de Sebrae, se fosse elencar um comportamento empreendedor que é extremamente importante, todos são importantes, mas se fosse colocar ali no top 3, é network. Porque com o network você tem tudo, você tem fornecedor, você tem parceiro, você tem cliente, você tem uma pessoa às vezes para servir de ombro amigo ou para te dar uma oportunidade, que foi o que aconteceu, né? A Camila nos aproximou, surgiu aí a oportunidade de você estar no evento, você... com a sua breve apresentação que você fez comigo por WhatsApp, eu já deu para entender muito do teu perfil, vi que você aceitaria o desafio e você foi lá e fez muito bem, né? Foi muito elogiada. E network é isso, né? Ele traz muitas oportunidades, ele traz aprendizados. Então, às vezes, por exemplo, tô a fim de iniciar um podcast, né? Vou utilizar você mesma como exemplo. Com certeza você vai trocar mais figurinhas com a Camila? Vai, né? O network te ajuda nisso. Se ela às vezes está mais tempo nisso, com certeza já cometeu alguns erros. Se ela compartilhar com você, você não precisa cometer esses erros, não. Então o network te ajuda muito nisso. Eu acho sensacional o network, porque assim, ele te proporciona conhecer muitas pessoas, muitas histórias. Nessas histórias vem muitas inspirações, né, para você... às vezes trazer para a tua vida e melhorar em certo aspecto da tua vida. Então, para mim, network é uma maravilha. Eu utilizo, inclusive, muito no meu dia a dia de trabalho. Eu sou apaixonada realmente por network e sei a força. Hoje eu tenho aprendido muito mais. Eu fui de uma época que eu vou te contar que você vai rir de mim. Eu fazia minhas receitas... Eu amo cozinhar e tudo, e eu fazia minhas receitas e eu não queria dar pra ninguém. Olha que loucura! Não, eu tô falando isso porque tem muitas pessoas que são assim. Sim. E assim, hoje eu posso falar de quem eu era que eu não sou mais, né? Então assim, hoje eu olho e assim, eu falava assim, gente, se eu cheguei, se eu aprendi sozinha, se eu fui testando, se eu gastei minhas coisas pra tentar meu tempo, vocês também podem tentar e se virar. De verdade! E quando eu olho pra mim, eu falo, gente, que boba, que imatura, né? Que pessoas precisam de pessoas. Né? Porque quando você derrama, você é enchido. Isso, porque quando você não compartilha, as pessoas também tendem a não compartilhar com você, né? Você acaba ressoando, Sim, né? eu tenho uma frase que eu gosto, eu escutei, acho que não sei se foi do Jota, se foi do Pablo, que é exatamente assim, não é como, não é quando, é quem. Sim. Quem vai te levar para o próximo nível, com quem você anda. Qual é a mesa que você senta? Sim. Você entende como faz todo sentido? Sim. Não sei quem falou essa frase, mas se você é a pessoa mais bem-sucedida da mesa, você está na mesa errada. Porque você tem que evoluir, né? Você tem que ter pessoas do teu lado que você vai se inspirar e vai tirar você da zona de conforto. Eu acredito muito nessa frase também. Eu acho essa frase também boa. E sempre falam assim, você precisa ser o mais bobo da mesa. O mais burro. Sim, porque assim, quando está todo mundo lá, você tá assim, esponja, né? Sugando aquelas pessoas, isso e aquilo. E também se enchendo para poder derramar. Isso para mim é fato. Não tem uma pessoa que não tem algo para ensinar. Sim, todo mundo tem. Eu acho que assim, o que é importante também falar, Vivi, é não só o quanto é importante, né, o network, mas o como fazer
Joia, Network, maravilha. Ensine-nos, por favor. Porque assim, primeiro é a questão de algo que a gente já falou. Você tem que ser sem vergonha. Né? Porque para você fazer network, você tem que se comunicar. Para você se comunicar, vai acontecer de você em eventos que você não conhece um monte de gente ou não conhece ninguém. E você vai chegar para conversar com uma pessoa por interesse em gerar uma parceria, gerar negócio? Sim. Então, para isso, você tem que estar muito bem com a tua cabeça e em relação a preconceitos de saber que você vai chegar nas pessoas por interesse. Mas não o interesse de você se dar bem e a outra pessoa se dar mal. Que é outra coisa, né? Outra dica do network. Toda negociação, todo network tem que ser ganha-ganha. Se você vai ganhar algo e a pessoa vai ganhar algo, tá ok. Sim. Tá tudo certo. Outras coisas que são importantes você ser você, não ser fingir ser uma outra pessoa, você ser 100% natural, transparente. Mesmo porque as pessoas percebem, né? Isso, as pessoas pegam quando a pessoa tá fingindo, tá tentando forçar a amizade. Você tem que se aproximar de pessoas que você também esteja pronta para conversar com elas, para contribuir de alguma forma, para ouvir, né? Porque às vezes você pode ouvir uma crítica, às vezes dependendo uma fala que você faz. Só que você tem que estar pronto para parar e refletir. Nossa, será que a pessoa tem razão? Às vezes você não vai conseguir tomar a decisão se a pessoa tem razão ou não ali na hora. Mas fica ali em silêncio. Depois você assimila isso. Reflete. Mas assim, tem pessoas que tá fazendo network e já tá arrumando a briga, porque não concordou com a outra pessoa que falou alguma coisa, um ponto de vista diferente, enfim. E network é sempre você, eu acho, levar alguma coisa de bom para outra pessoa. Quando você, nas estratégias de persuasão, quando você dá algo para uma pessoa sem a pessoa ter pedido para você nada, a pessoa fica com uma dívida emocional contigo. Isso. Maravilha, que para network é uma maravilha. Funciona muito bem. Sim. Obviamente você não pode fazer só pensando nisso. Tem que ser genuíno, porque senão a pessoa também percebe. Mas que é uma estratégia de persuasão que funciona. Eu tô aprendendo isso há poucos meses atrás. É realmente isso. O network é você dar. Sim. Se dá. Porque assim... A outra pessoa fica sempre achando, não que é obrigatório, porque assim, quando eu dou, Rafa, de verdade, quem me conhece sabe assim, eu não espero nada em troca. Sim. Eu não espero nada em troca. Até você brincou assim, espero que tenha sido bom pra você, espero que tenha tido retorno pra você. Sim. Aí eu falei, Rafa, não tô nem preocupada com os seguidores, sabe? Eu tô preocupada de eu ter conseguido, mudar a vida de alguém com um pouquinho da minha história que eu contei, sabe? Então, assim, pra mim, funciona muito assim. Se a outra pessoa tá em débito comigo, ela que resolva, sabe? Eu não vou esperar. Eu não posso esperar. Aí vou fazer a lista, né? Das pessoas que eu ajudei, fulano de tal tá me devendo. Deixa eu cobrar a conta, né? Entende? Então, assim, não consigo. Então, é algo realmente que você falou, precisa ser genuíno. Faz. Porque às vezes, com quem você faz, não é a pessoa que vai te devolver. Sim. Você já percebeu que a maioria das vezes não é isso? Vamos supor, se eu tô servindo uma pessoa, às vezes não é ela que vai me devolver. É o Rafa que não tem nada a ver com a história, vem ele que vai me servir. O universo conspira a favor ou contra, né? Depende da energia que a pessoa tá colocando aí pro mundo. É isso. Rafa, maravilha. Outro ponto que é importante, você falou de vendas, né? De dar a cara, isso, aquilo. Eu, se eu pudesse, eu só vinha aqui e gravava. O Matheus sempre briga comigo. Você odeia vender, fazer captação. Isso, aquilo, realmente eu não gosto. Embora eu acho que eu tenho habilidade para isso, mas eu não gosto. É certeza absoluta que você tem, eu consigo te provar. Então vamos lá. Porque assim, primeira coisa é quando você faz o que gosta, o que você ama, o que você acredita, você fala super bem do teu negócio. E quando você transmite autoridade, segurança no que você está falando, conhecimento, você está vendendo. Em nenhum momento você precisa falar de preço, de valor. Porque a pessoa já está entendendo isso. Ela está, ao te ouvir, pela tua linguagem corporal, pelo teu olhar, pela energia. Tudo isso é uma linguagem que a pessoa vai observando, às vezes não conscientemente, e ela fala, nossa, eu preciso do teu serviço, Vivi. E aí que vai começar o processo de venda, mas você já vendeu. Porque daí você já vai direto para a negociação, ela vai querer saber como é que funciona o teu serviço, quanto que você cobra, a forma de pagamento, mas você já vendeu antes. E você faz isso.
Qualquer pessoa que te pergunta a respeito do podcast, você fala com tanto amor e carinho Sim. e assim, e que acredita nesse sonho que tá se tornando cada vez mais realidade, que as pessoas também querem comprar o teu sonho. Então, na verdade, quando você vende, você não vende um produto ou um serviço, na maioria das vezes você está vendendo o teu sonho. Sim, e assim, coloque aí, você que tá em casa, no lugar, né? Inverta aí, tire a Viviane e bote você, né? Isso. Dá para dar exemplos, se você quiser outros, até simples. Sim. Por exemplo, se você pode fazer merchan de outras marcas aqui ou não? Pode. Pode? Depois a gente bota o arroba e cobra um crédito. Então tá bom. Então, aí você pode cobrar o patrocínio. Então, por exemplo, a Cacau Show, ela vende, de produto dela é chocolate que ela vende. Gente, aquele chocolate que você me deu ontem. Bom. Ixi. Mas qual que é o negócio dela? É presente. Uhum. Então esse é o valor que ela entrega. Porque quando você precisa presentear uma pessoa que você não sabe o que dá, ou que você não tem muita intimidade, o que você faz? Geralmente, Cacau Show. Você Sim. recorre. Quem vende serviços de estética, ou vende roupa, acessórios, o que você está vendendo? É isso que você está vendendo? Não. Qual que é o teu negócio? O teu negócio é gerar autoestima, identidade, autoconfiança, tudo isso. Então, quando você transmite o valor, e não o produto ou o serviço em si, a pessoa ela fica apaixonada por aquilo. Que é o que a gente chama até de venda consultiva, que é a partir do momento que você começa a entender o perfil e a necessidade do cliente, você vai falando todos os valores do teu negócio. E o que a pessoa identifica? Nossa, exatamente o que eu preciso. E ela compra. Sem você ter vendido. Sem você ter falado o preço do teu produto. Mas isso é propósito, né, Rafa? Sim, exato. Se você não descobrir... Eu sempre falo de propósito, todo mundo assim... É um bicho de sete cabeças, né? Eu até fiz um post meu particular sobre isso. Quando você tá dentro do seu propósito, as coisas se encaixam, flui, você consegue falar com paixão, você conecta com outra pessoa, sabe? Eu quando vou falar do podcast, das coisas que eu choro quase todas as vezes, porque pra mim é um sonho que eu nunca achei que eu ia realizar com 40 anos, começar uma coisa sozinha, sem dinheiro. E para quem tem dificuldade, às vezes, de identificar o propósito, o teu corpo fala para você. Os hormônios falam, né? Você sente essa química no teu corpo. Quando você ajuda uma pessoa, é difícil alguém que não se sinta bem ajudando uma pessoa, você sabe qual é a sensação química do teu corpo. Sim. Né? De bem-estar, de alegria por ter ajudado o próximo. Essa sensação, ela se dá com outras coisas quando você está fazendo o teu propósito. Uhum. Então, se no teu dia a dia faz muito tempo que você não tem essa sensação, muito possivelmente você está fora do teu propósito. Pesquise, né? A gente estava falando em off, gente, mas eu vou falar para vocês. Ontem eu fiz um evento, né? Fui mais cerimônia. Aí eu tava falando pro Rafa, o prazer de depois ver mulheres descendo, me abraçando. Nossa, me conectei com a sua história. Tira uma foto e posta, me marca, maravilhosa, isso, aquilo. Aí o Rafa falou assim pra mim, é só o começo, porque você vai, daqui a pouco isso vai ficar faltando no seu organismo, sentir aquilo, você vai querer fazer pelo menos um por mês. Exatamente. Maravilha, maravilha. Eu acho que, de novo, não falando só de mulheres, mas de homens, quando a gente encontra realmente o objetivo, eu falo que tem pessoas que não são empreendedoras. Assim, de botar, analisando personalidade, sim. né? Porque tem gente que gosta realmente de falar assim, eu gosto de tirar 30 dias de férias no final do ano, gosto de ter meu Natal e Ano Novo, gosto de ter minha participação de lucro na empresa, entendeu? E tá tudo bem, porque o empreendedor também precisa dessas pessoas. Também. Entende? Não tem nada errado, é a escolha da pessoa. Pois e não tem nada errado, mas empreender é difícil, é pros fortes. Não sei se eu nem posso dizer isso, mas é pra gente que tem muita coragem. Porque assim, para quem tem um comportamento empreendedor, né? Porque assim, é um estilo de vida empreender. Você vai ter uma rotina muito doida, você vai viver com muitas incertezas, você vai viver vários desafios. Não que você não tenha tudo isso no CLT, né? Mas você geralmente tem tudo isso, mas tem certo lá o teu salário no final do mês, o seu fundo de garantia, enfim. O empreendedor não. O empreendedor, ele é um ser assim, que tem que estar pronto para grandes emoções. Gente, vocês estão prontos? Rafa, eu não posso deixar de falar um pouquinho de autoconhecimento. Sim. Que eu acho importante, principalmente para a pessoa falar assim, será que é para mim? Porque é o primeiro passo, realmente, de quem quer empreender. Tem muitas pessoas que acham que o primeiro passo para empreender é o que está dando dinheiro, não é?
é o autoconhecimento. Então pode continuar Não, assim. é isso. Então, assim, é que aqui eu faço assim, meio conforme a gente vai. Depois Sim. vocês botem aí na ordem, viu, gente? Na cabeça de vocês. Mas, assim, eu entendo o poder do autoconhecimento e tudo. E a gente teve aqui o Marçal Siqueira no podcast. Ele até trouxe um livro, deixou autografado e tudo. Eu preciso dar um jeito nos livros que eu tenho aqui. Eu acho que eu vou fazer um monte de livros e já fazer um sorteio, não sei, dividir com as pessoas essa. E ele me trouxe, eu coloquei pedaços, né, das características de cada pessoa. E ele falou de uma forma bem simples aqui. Quem quiser se aprofundar mais, eu acho interessante. Mas eu trouxe a Fabiana também, a gente falou de Enneagrama, que é um pouco mais complexo, talvez. Sim. Talvez até um pouco mais completo, não sei, porque trata de criança ferida e tudo. Mas o DISC, que é aquele lá que a hora que eu conheci você, aí você falou assim pra mim, mas você é o quê ou o quê? Eu falei, meu Deus, de onde será que ele viu isso? Eu falei, de onde que ele viu isso? Aí ele falou, não, eu vi aqui na sua página que você postou algumas coisas sobre isso. Eu falei, legal, então ele viu. Aí eu falei, aí você já me perguntou, eu falei, eu sou influente sanguíneo. Você, sabia, você ainda falou assim. Aí a gente foi conversando, e você falou assim pra mim, eu vou encaixar você, porque você não gosta de processo, isso, aí você falou, vou encaixar você de um jeito que fica mais fácil pra sua personalidade. Vamos chegar nisso. Aí, no meio da nossa conversa, a gente terminando, você falou assim, você está falando como analítico. Sim. Eu falei, e super preciso de analítico na minha vida. Eu acho que todo influente sanguíneo precisa de um analítico, porque dá um pouco de equilíbrio, né? Traz a gente pro pé no chão. Fala um pouquinho disso, Rafa. Vamos, o que acontece? O empreendedor, a grande parte assim, dos quais eu conheço, ele tem um perfil parecido com o teu, né? Que também é empreendedora. Ele é uma pessoa visionária, sonhadora, criativa, pensa em milhões de coisas ao mesmo tempo, inicia várias atividades ao mesmo tempo. E se ele não buscar o autoconhecimento para ele trazer um pouco o lado analítico, para trazer conclusão a tudo aquilo que ele inicia, para ele trazer foco para onde mais precisa de energia naquele momento, ele não vai ter sucesso. Isso é certeza absoluta. Não finaliza nada, né? Ele não finaliza nada. Ele tem muita iniciativa e quase nada de acabativa, que a gente chama. A gente não vai falar de mim, não, por favor. Mas assim, muitos empreendedores têm isso. Acho, é legal para falar, até para as pessoas se identificarem. O que eu acho onde está o erro, muitas vezes, é o método que é utilizada para elas. E por isso que eu estava tentando entender o teu perfil. Quem sou eu? Porque assim, não adianta eu passar por uma pessoa que é extremamente comunicativa, criativa, que pensa em um monte de coisa ao mesmo tempo, ligada no 220, que é o perfil teu e de vários outros empreendedores. Não adianta falar para você, eu vou te dar uma ferramenta em Excel, que você vai ficar lá 3, 4 horas sentado na frente do computador preenchendo. Você não vai fazer. Né? E ali pelo Sebrae, o que eu tenho que fazer é gerar resultado que você deseja. Eu tenho que te auxiliar nisso. Esse é o nosso papel no Sebrae. Então, para eu gerar esse resultado, primeiro eu preciso conhecer o teu perfil para ver que método que vai fazer mais sentido. Porque se eu der o método errado, eu não vou atingir meu objetivo, nem você o seu. Então, o objetivo da conversa foi exatamente esse ali, tentar entender, fazer algumas perguntas para você falar um pouco sobre você, para eu conseguir pescar, obviamente, eu assisti alguns vídeos teus, que facilitou entender mais do teu perfil, mas essas perguntas, essa investigação me ajudou a entender um pouco do teu perfil. Nunca a gente vai conhecer ninguém por completo, né? Nem nós mesmos, mas deu para conhecer um pouco, e deu para ver que você é uma pessoa extremamente criativa e comunicativa, né? E você gosta das coisas coloridas, deu para ver até pelo cenário do podcast, você gosta de luz, enfim. Então, o que eu pensei? Assim, vou falar para ela fazer o planejamento fazendo post-it na parede, post-it colorido. Aí ela consegue planejar, ela consegue ter foco, ela consegue ter meta. Então, dessa forma funciona. Isso quer dizer que funciona para todo empreendedor? Estou querendo dizer isso, mas assim, você tem que ver qual método que vai te ajudar. Não adianta você querer seguir o método analítico. Não vou conseguir. Porque o analítico, ele entra no mundo dele, ele pode ficar no computador 10, 12, 15 horas, não tem problema, eu sou analítico. Porque você está tão concentrado que você esquece de ir até no banheiro, de tão concentrado que você está. E porque ele não pode acontecer, qual for o barulho, o analítico geralmente ele não se distrai, de tão focado que ele é. O criativo passou uma borboleta do lado dele, ele já se
perdeu. Eu até acho que eu sou TDAH por causa dessas coisas aí. Não, mas assim, eu acho que não existe melhor ou pior também, Sim. cada um com a sua característica, assim, e que bom que tem os dois, Sim. né, que são diferentes, que ambos se completam. Sim. A minha esposa tem um perfil muito parecido com o teu, extremamente criativa, mas é voada, planejamento não é com ela, mas assim, foi bom pra mim, porque, por exemplo, eu era muito extremo do analítico, e ela foi reduzindo o meu grau analítico, e isso me fez bem para ter uma vida mais leve, porque o analítico geralmente ele é crítico, ele vê problema em tudo, ele fica preocupado com tudo, e ela é o avesso, então ela me fez uma pessoa melhor, justamente por não ser analítica. Ah, que legal. Depois manda um beijo pra ela aí, que eu acho que ela vai gostar de ouvir isso. Beijo. Te amo. Bonitinho. Rafa, esse negócio de você conhecer, se conhecer, é Sim. tão importante quanto para depois você conhecer quem As são os outras seus pessoas. clientes. Sim, também. Porque assim, eu vou me utilizar como exemplo, daí fica mais Sim. fácil, para não expor nenhum empreendedor e nem Ótimo. o que a gente já conversou também, né? Eu era uma pessoa extremamente tímida, ainda sou tímido, né? Sou introvertido. Mas estou aqui fazendo podcast, já fiz palestra online para mais de 10 mil pessoas e as pessoas não acreditam que eu sou tímido, né? Como que eu consegui superar isso? Autoconhecimento. Porque assim, quando me foi dado o desafio dentro do Sebrae de dar palestra, porque eu não queria, eu era o melhor operacional possível dentro do Sebrae justamente para não ter que dar palestra. Mas um dia, um líder chegou, viu que eu tinha formação, que eu tinha conhecimento, que eu falava bem nas reuniões, ele falou, olha, você vai ter que falar em público, você vai ter que dar palestra. Te dou um mês para você começar a dar palestra. Adoro gente que dá tempo. E aí eu não tinha para onde fugir, até porque a carreira dentro do Sebrae, uma das formas de você crescer é transferir conhecimento, né? Sim. Você dá palestra, pode se tornar consultor, enfim. E eu fui seguir esse caminho. Eu falei, bom, e aí? O que faz uma pessoa que se comunica bem? E aí eu fui vendo a questão de oratória, a questão de saber se virar nos 30. Imprevistos, né? A questão de saber se virar com imprevistos, enfim. A questão do modo de falar, a questão de usar storytelling, enfim, o comandar na sala de aula, tudo interfere, né? E a hora que eu fui estudar, eu falei, mas eu consigo fazer tudo isso daí. E aí que vem a pergunta do autoconhecimento. É aí onde começou a pegar. Mas por que eu não faço? Aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto. Por que as pessoas, né? O maior medo do mundo das pessoas é falar em público, né? Por que não sabia? Olha, não, que pra mim é tão automático. É maior até do que de morrer. Mas mentira, Rafa! Sério. Você pode perguntar para a maioria das pessoas, qual que é o teu maior medo? Eu falar em público. E aí eu fui descobrir que é a questão de autoconhecimento, era a questão de autoestima, a autoestima era super baixa, aí você vai entender mas por que é baixa, aí eu fui entender o porquê que era baixa, aí você tem que ressignificar algumas coisas da tua vida, porque enquanto você fica ali martelando, se martirizando, preso em coisas negativas, você não vai conseguir se tornar uma pessoa positiva. Porque para você falar de negócios, transmitir conhecimento para uma pessoa, você tem que ser positivo, você tem que levar esperança, você tem que levar visão, e não dá para fazer tudo isso ser negativo. Então eu tive que ressignificar, mudar meu modelo mental, estudar muito, passar por psicólogo, por psiquiatra. Aí sim eu passei a diminuir o meu medo de falar em público. Hoje eu não tenho medo de falar em público. Mas eu tinha o nosso. Meu medo era de você ter que ficar preso no banheiro, porque dava desinteria, de tanto nervoso. Sério? Que dava, E isso, assim, teve uma vez, eu lembro até hoje, eu trabalho de apresentação de TCC na formação da faculdade. Nossa, eu quase desmaiei, passando mal, né? De formigar o corpo inteiro, e hoje passou, né? Tenho a oportunidade, por exemplo, de estar aqui fazendo um podcast contigo, né? Que é muito legal, mas assim, é tudo porque eu fui entender qual era a trava emocional que eu tinha que me proibia de falar em público. Cortou a trava, falar em público, já tendo estudado as técnicas de oratória, aí foi rápido. Teve dor de barriga na primeira palestra, na segunda, na terceira? Teve, mas essa dor de barriga vai diminuindo. Ela sempre vai existir, faz bem, né? Pra você se preparar. Ia te falar. Ela ainda dá. Mas boca seca, fica com a mão gelada. Mas assim, se não tiver esse friozinho da barriga, acho que nem tem graça. Não tem, porque aí é o friozinho que faz você se preparar, continuar estudando para dar o teu melhor. Porque a partir do momento que você não sente mais, é porque daí você entrou na zona de conforto e é perigoso.
Rafa, muito legal. Eu amo o assunto autoconhecimento. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue olhar para o outro de uma forma diferente. E eu Sim. acho que a venda é isso. Exatamente, porque assim, uma outra coisa que eu aprendi, a minha formação, me formei em computação, que não tem nada a ver com quase o que eu faço hoje, mas depois me especializei em gestão de pessoas e depois em gestão estratégica de negócio. Os temas que eu comecei a trabalhar no Sebrae foram mais relacionados, no início da minha carreira, foi mais relacionado à minha formação. Mas, por conta dessa questão do autoconhecimento, cada vez mais eu fui entendendo e estudando sobre pessoas, para eu conseguir evoluir. Só que quanto mais eu vi que estava me especializando em pessoas, mais eu via que aquele conhecimento servia para marketing. Porque o negócio é para pessoas e feito de pessoas. Sim, Então, se eu entendo de perfil comportamental, sim. eu vou adaptar minha linguagem, vou adaptar meus gestos, vou adaptar a minha apresentação que eu for fazer, às vezes dependendo do que eu for fazer para o cliente. Eu vou adaptando tudo isso de acordo com o cliente. Sim. Tem muitas pessoas que se dão mal nas vendas por conta disso. Pegam um único método e acham que vai servir para todos os clientes. Sim. E não vai. Com O certeza não vai. marketing é muito observar o comportamento do outro. Eu acho que é isso que Sim. Porque assim, o marketing, qual que é o papel, o resumo, né, do que é marketing? É gerar desejo Sim. nas pessoas. As pessoas têm necessidade, que essa você não cria, por exemplo, a pessoa tem necessidade de tomar líquido, porque o corpo precisa de líquido. O que o marketing vai fazer? Se eu tenho uma empresa de refrigerante, eu vou fazer ele ter desejo por tomar refrigerante. Se eu vendo suco, por vender suco, enfim. Se eu não entendo as pessoas, as motivações dela, o perfil dela, eu Não nunca alcança vou o conseguir público. praticar marketing. Meu Jamais. Deus. Sim. E muita gente trava na hora de passar isso porque não se conhece. Mas Sim. Para mim, eu fico falando de autoconhecimento a vida toda. Adoro, adoro. Fala um pouquinho, Rafa. Eu sei que assim a gente está sem sede aqui em São José, Sim. dos campos, mas estão com sede em Taubaté, mas você atende aqui em São José, né? Como é que funciona o trabalho do Sebrae? Desde o comecinho, o que acompanha, o que o Sebrae faz? O Sebrae cobra? Me fala um pouquinho disso. Sim. O Sebrae ele tem 3 principais frentes de trabalho, mas antes eu vou explicar o que é Sebrae, que às vezes pode ser que alguém não conheça. Sim. O Sebrae é uma entidade privada, então já aí quebra a primeira dúvida de muitas pessoas que têm. O Sebrae é do governo? Não. O Sebrae é uma entidade Não privada, sabia. sem fins lucrativos, que foi criada para atender e orientar quem quer abrir ou para quem tem uma micro e pequena empresa. O que o Sebrae define como micro e pequena empresa? Vai pela lei do Simples Nacional, ou seja, faturamento anual de até 4.800.000. Esse é o público-alvo do Sebrae. O que todo mundo conhece e sabe que o Sebrae faz. Quero abrir um negócio. O Sebrae vai me ajudar a fazer todo o planejamento para abrir um negócio, para ajudar a entender comportamento empreendedor, para fazer estudo de mercado, estudo de viabilidade de negócio. Ele vai me ajudar nisso? Vai. Para quem tem negócio, ele vai me ajudar em relação à gestão financeira, marketing, pessoas, processo, planejamento. Vai ajudar? Vai. Isso é o que todo mundo conhece, que o Sebrae faz. Uhum. Mas o Sebrae tem outras 2 grandes frentes que não é todo mundo que sabe. Por exemplo, o Sebrae trabalha com cultura empreendedora. Mas o que é isso? O Sebrae, ele capacita principalmente a rede pública de ensino em relação ao comportamento empreendedor no ensino fundamental, médio e superior. Porque, conforme eu falei no início, empreendedorismo é um comportamento. E nós aqui, com certeza, não tivemos na nossa educação, na minha eu não tive, eu imagino que a sua também não. Nada sobre empreendedorismo. Por quê? Era praticamente uma linha de produção para você se formar e se tornar ou funcionário público ou funcionário de empresa privada. Ou seja, mas só funcionário. Não foi falado nada de empreendedorismo. Formando CLTs. Então a gente leva essa cultura justamente para ter mais uma opção. Se a pessoa não quer ser funcionária, ela quer empreender, ela vai aprender sobre empreendedorismo desde o ensino fundamental. Que legal. Tá? O Sebrae faz esse trabalho aqui em São José dos Campos. Escolas públicas. Eu não vou me lembrar o número, não vou me arriscar a falar o número, mas foram capacitados milhares de alunos esse ano em relação ao empreendedorismo. E não é criado uma disciplina a mais. Então, o que o Sebrae faz nada mais é
é passar um método que você consiga, dentro da língua portuguesa, da matemática, das ciências, utilizar, trabalhar os comportamentos empreendedores. Legal. E no final dessa metodologia, o que as escolas fazem é uma feira com os alunos para eles apresentarem os trabalhos deles. Rafa, nunca ouvi falar disso. E tem todo ano, vai ter aqui em São José dos Campos novamente. E assim, e é Nível Brasil, Rafa? Isso daí, esse método tem, né, do Sebrae em todo o Brasil, e assim, e é uma coisa que quando você assiste as crianças apresentando seus negócios, tem negócios lá que investidores investem realmente dinheiro, Legal, de tão boas que gente. são as ideias, né? Então isso é um braço que nem todo mundo conhece, porque o Sebrae vai direto, né, geralmente com Secretaria de Educação envolvida, né, que é onde a gente acaba trabalhando, não faz tanto do dia a dia do empreendedor, então ele não fica sabendo, né, sobre essa linha de atuação. A outra linha de atuação é de políticas públicas. Porque todo empreendedor tem os seus desafios em relação às burocracias, né, impostas seja pelo governo municipal, estadual e federal. E o que o Sebrae tem que fazer é entender quais são essas dificuldades e atuar junto ao poder público para reduzir essas burocracias, para ficar mais simples do empreendedor trabalhar, porque quanto mais favorável for o ambiente, mais prospera o empreendedorismo dentro do país. Isso daí em qualquer país do mundo. Maravilha. E o Sebrae faz isso também. De verdade, esse negócio da criança me deixou assim, porque eu acho que todas as escolas tinham que ter essa disciplina. Sim, tem algumas escolas que tem, até da Sim. rede privada, mas assim, é um grande diferencial porque a pessoa, o aluno, ele fica com outro modelo mental. Né? Até essa questão do que eu falei assim, eu quero ser um intraempreendedor, que é empreender dentro de uma empresa. Isso dá um destaque no currículo, no profissional, que ele passa a ser disputado pelas empresas, porque é raro você achar um intraempreendedor, não é fácil. E qualquer empresa que acha... O que seria um intraempreendedor? O intraempreendedor é o que utiliza os comportamentos do empreendedor dentro de uma empresa como CLT. Basicamente isso. Ele sabe trabalhar persuasão, network, rede de contatos, planejamento. Ele usa todos esses comportamentos como funcionário. Disputadíssimo, né? Ele é disputado. Então, o comportamento empreendedor também é para formar profissionais, né, alunos diferenciados. Esse é o objetivo. O que eu tenho de certeza para os meus filhos quando entrar no ensino fundamental é que era uma escola que tem a disciplina de empreendedorismo. Se não, não matriculo. Por melhor que seja a escola. Que legal, Rafa. Porque assim, e o brasileiro tem uma veia empreendedora, né? Muito grande. Tem. Que o brasileiro, ele é criativo, ele ri dos problemas de certa forma, né? Tem tanto que eu acho que o Brasil deve ser o rei do meme, né? E ele é criativo, né? Então, aqui é um país realmente muito empreendedor no mundo. O Brasil é destaque em relação ao número de empreendedores, a quantidade de pessoas que empreendem. Sim. Ontem a gente estava falando do mês, né, do empreendedorismo feminino, e você me trouxe dados assim muito relevantes que eu nem imaginava. E eu não vou entrar nos dados aqui, mas assim, eu acredito que depois da pandemia você pode me dar mais ou menos como isso aconteceu, né? Porque assim, muitas pessoas perderam o emprego e tudo, e te fazem agora eu vou ter que empreender, né? Toma um chute e agora vai. Sim, sim. O que acontece? Existem duas formas básicas de você empreender, por necessidade e por oportunidade. Em momentos que a economia não está legal, que é o que aconteceu na pandemia e pós-pandemia, que a gente ainda está se recuperando, é aumentar o empreendedorismo por necessidade. Vou dar exemplos que fica mais fácil. Eu vou empreender por necessidade. Olha, eu sei fazer pão, vou vender pão. Uhum. Sem saber, sem fazer pesquisa de mercado, sem entender cliente, sem saber quanto que a concorrência geralmente cobra por aquele produto similar ao meu que eu vou vender. Ele não faz nenhum estudo, ele simplesmente preciso ganhar dinheiro, vou fazer pão que eu sei fazer e vou vender. Esse é por necessidade. Qual é o por oportunidade? Qual o tamanho desse mercado? Quem são meus principais concorrentes? Como que os meus concorrentes trabalham? Qual que é a faixa de preço? Qual que é a forma de pagamento que utiliza? Qual que é a qualidade do atendimento? Então, quem faz por oportunidade, ele vai verificar se realmente aquilo é uma oportunidade. Né? Se tem essa demanda no bairro, por exemplo, tem a demanda e é integral. Não tem aqui no bairro, todo mundo vende sem ser integral. E tem muitas pessoas falando que gostaria de que tivesse no bairro. Isso é uma oportunidade, pode ser, né? Uma oportunidade.
Então, a pandemia criou muitas pessoas empreendendo por necessidade, ou seja, sem estarem preparadas para de fato empreender. E aí elas caem em três problemas principais que fazem empresas fecharem de forma prematura. Falta de comportamento empreendedor, que tem a ver, de certa forma, com o autoconhecimento. A gestão deficiente e falta de planejamento. Que, infelizmente, o brasileiro ele é especialista no fazejamento. Vamos fazer que vai dar certo. Sem planejar. Qual que é o bom de planejar? Nossa, planejei no papel e não está dando o resultado que eu esperava. Ótimo. Apaga e faz de novo. Só quando você vai para o fazejamento, você já investiu o teu dinheiro. Que às vezes é o teu fundo de garantia. Você apostou tudo e deu errado porque você fez fazejamento. Você não verificou se era viável. E o Sebrae ajuda? Ajuda. O plano de negócio ele ajuda exatamente isso. No final do plano de negócio, o principal dele é qual vai ser a lucratividade, qual que é a rentabilidade. É um negócio que realmente vale a pena investir ou não? É isso que o plano de negócio diz. E a melhor coisa que tem erra no papel. O papel vai acertar 100%? Não vai, porque o papel aceita qualquer coisa. Né? Mas assim, ele reduz os riscos. Então planeja. Vamos supor, Viviane, eu sou criativa, isso, aquilo, Rafa, eu quero empreender. Sim. Bote aí, gente, você no meu lugar e a gente vai ouvindo as respostas. Sim. Viviane quer empreender. Aí eu procuro o Sebrae da minha cidade, provavelmente todas as cidades têm? Praticamente todas as cidades têm. Ou se não, vizinhas próximas, isso, né? como é que é a atuação do Sebrae? Você chegou até a fazer essa pergunta, eu acabei não respondendo. Sim. Existe Sebrae em todos os estados. Em cada estado tem o modelo de negócio é muito parecido, o formato de atendimento, mas há algumas diferenças. Então, tudo que eu falo aqui, eu estou representando somente o Sebrae São Paulo, tá? Aqui, atualmente, por exemplo, 95% do portfólio do Sebrae, que tem mais de 2.000 soluções, é gratuito o atendimento. Olha. Entendeu? Então, use e abuse, use sem moderação o Sebrae, né? A outra coisa é que no estado de São Paulo, possivelmente mais de 80% dos municípios têm um posto de atendimento do Sebrae. A sede do Sebrae de São José dos Campos, por exemplo, fica em São José, mas ele tem postos de atendimento que ficam nas outras cidades que a nossa regional abrange. E no estado de São Paulo são 33 regionais. Bastante. Tem bastante. Então, muito possivelmente tem um Sebrae próximo de você. Nem que seja na cidade vizinha, mas tem. Sim. Então, vamos só para esse bate-bola, que eu acho interessante, que assim, a pessoa está em casa, ela está pensando assim, então, beleza, eu tenho uma ideia e eu vou tirar do papel. Vou tirar da minha cabeça e botar no papel, mas até para botar no papel, a gente precisa de ajuda, né? Sim. Porque senão você falou, o papel aceita tudo e vocês lá vão dar um direcionamento. Sim, exatamente. Então, a Viviane tem uma ideia. Eu chego lá, ligo pro Sebrae, gente, eu tenho uma ideia. Sim. Como eu faço para marcar? Aí existe um horário que é marcado para Viviane ser atendida. Você pode buscar tanto o atendimento que a gente chama de espontâneo, que é assim, o agendamento, quanto o agendado. O ideal é sempre agendar, até para você ter mais tempo no atendimento, porque o espontâneo aí depende. Você pode ter uma fila lá, você pode não, às vezes por conta de ter muitas pessoas a serem atendidas, você não conseguir ser atendida no horário que você precisa e nem na duração de tempo que você necessitava, entendeu? Eu acho que não deve ter problema a gente marcar e já ir botando tudo no papel para chegar lá e te deixar desesperado. Sim. O atendimento é 1 a 1? Tem tanto online quanto presencial. No site do Sebrae São... 1 a 1, vamos supor. 1 a 1? Sim. Eu vou falar direto com o consultor, eu sozinha com o consultor. Exatamente. Mas é que assim, o que geralmente a gente dá de sugestão é participar de algum curso online ou alguma oficina presencial. Por quê? As dúvidas que você tem sobre abertura de negócios, muito possivelmente ali na sede, por exemplo, do Sebrae, que passa ali uma média de no mínimo 30 pessoas por dia. Nossa! E dessas 30, geralmente umas 20 estão querendo abrir negócio, todas elas estão com a mesma dúvida que você. Então, não vale a pena eu atender no 1 a 1 e nem consigo. Sim. Então, geralmente a gente tem turmas, né, tem na nossa agenda online do site do Sebrae, já para a gente convida a pessoa a participar. Porque vai ser uma troca muito rica, porque além de passar um conteúdo que é a necessidade de todo mundo ali na sala, existe uma troca de experiência entre as pessoas, entendeu?
Esse é o ideal. Pode passar pelo atendimento individual? Pode, mas geralmente a pessoa não está preparada ainda para esse atendimento individual. Porque individual geralmente é para quê? É para analisar já o modelo ou o plano de negócio. Aí você não tem pronto, você está na ideia ainda. Maravilha. Então, beleza. Botamos no papel, estou com já algumas coisas andando. Agendei uma consultoria com o Sebrae, de graça. Sim. Né? Então, aí você já começa a dar corpo para o meu negócio. Aí a gente vai falar de tudo. Mas importante a pessoa já ter um pouco de autoconhecimento para saber se é para ela, ou você já vai jogar na cara dela? É importante. Se não tiver, a gente vai fazer a pessoa refletir. Porque qual é o passo a passo ali no atendimento? Primeiro é entender a necessidade. Se a pessoa já tem um negócio ou se não tem. Eu quero abrir um negócio. E a pessoa geralmente já fala o quê? Né? Quais são as ideias? E aí, qual que é a primeira pergunta que o consultor de Sebrae tem que fazer? É quem é você? Me fala da sua experiência, da sua formação, enfim. Porque a partir disso, a partir da experiência dela, que a gente vai entender como ela chegou naquela ideia de negócio. Porque geralmente você empreende resolvendo, igual você falou mesmo no começo, quem empreende está sempre resolvendo o problema de alguém, né? E ela percebeu um problema no dia a dia dela enquanto era CLT, às vezes, por exemplo, e por isso que ela quer empreender, quer criar uma solução para aquilo. E quando a pessoa conta a história dela, a formação dela, você vai entendendo também qual é o perfil dela. É uma pessoa que sempre trabalhou na área administrativa, por exemplo. E na fala dela você percebe que ela é toda metódica, toda certinha, traz dados. Você já vai possivelmente pensando, é uma pessoa analítica que eu estou conversando. Então eu posso fazer um plano de ação, uma conversa voltado para o analítico. Ou no teu caso, por exemplo, uma pessoa comunicativa, criativa, que não tem nada de timidez, que gosta de inovar, que gosta de metas agressivas, que quer fazer acontecer para ontem, enfim. Vou usar outra linguagem com ela. Então, a primeira coisa é entender esse perfil. Entender o perfil e já entendeu a necessidade, aí você vai fazer um plano de ação de acordo com o que você percebeu. Há uma pessoa que já tem autoconhecimento? Não. Então, o consultor vai ter que dar esse direcionamento. Olha, eu notei que você precisa se autoconhecer em relação a isso. Quem empreender é isso. Você está preparado? Sim. Você se sente Muita preparado? gente desiste, Rafa, ali? Muita gente, né? Tem algumas pessoas que até fazem uma crítica construtiva pra gente, mas a gente já tá acostumado. Nossa, mas eu vim aqui pro Sebrae me incentivar. Não para jogar um balde de água fria. Mas eu acho que isso é o ponto, né? Porque senão a pessoa realmente pega uma rescisão, um fundo de garantia, bota num negócio que, tipo, não é seu perfil. Isso. E depois, se der errado, ela vai falar que foi o Sebrae que orientou a abrir errado. Então a gente toma muito cuidado, porque assim, é muita responsabilidade que a gente tem ali, a gente está lidando com sonhos e com o dinheiro das pessoas. Então, qual é o nosso papel ali dentro do Sebrae? É passar o maior número de informações, de métodos, de caminho, para a pessoa chegar à conclusão. Se aquele negócio vale a pena, se não vale, o que vale a pena melhorar, cabe a ela. E assim, outra coisa que nesses quase 13 anos do Sebrae eu percebi, do que difere um empreendedor de sucesso daquele que não tem sucesso, é a atitude. A gente dá todo o caminho. A gente não dá o peixe. A gente ensina a pescar, mas a gente não dá o peixe. Essa era a minha próxima pergunta. É exatamente. A minoria que está afim de pescar. Porque assim, quando você passa ali por atendimento, vai ser proposta alguma mudança. Com certeza. Você vai ter que mudar alguma coisa. Só que assim, muitas pessoas falam que gostam de mudança, que quer mudar, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o frete para de fato mudar. Né? Então a gente passa todas as orientações, não é a grande maioria que realmente faz o que a gente orientou. E não é porque o Sebrae está coberto de razão em 100% de tudo, mas é porque às vezes a pessoa não está afim de enfrentar alguns desafios. Igual, por exemplo, no caso do criativo, você falar para ele, olha, você quer ter controle financeiro? Sinto muito, você vai ter que ter no mínimo um aplicativo para você lançar todas as suas finanças, para ter controle de entrada e saída. Tem muitas pessoas que não estão dispostas nem a isso. Silmara vem. Já chamei ela, a Silmara vai vir trazer essas informações. A Silmara já trata sobre isso, porque daí a pessoa não tem as finanças organizadas, daí para a empresa desandar, que é um dos principais motivos das empresas fecharem de forma prematura, é um pulo. E aí, sinto muito, o Sebrae falou de toda a importância, deu todas as ferramentas para a pessoa aprender finanças, a pessoa não quis, tá muito na mão da pessoa. Rafa, essa era a minha outra pergunta, realmente, assim, porque
muitas pessoas são acomodadas e falam assim, agora eu vou lá no Sebrae vai resolver tudo, vai me dar a vara, vai me levar lá onde pesca, eu só vou jogar. Isso. Até puxar, eles vão me ajudar a puxar quando eu pescar. E isso é um problema, né? Porque eu vejo isso muito em mim também, sabe? Eu sou empreendedora, eu já abri milhões de coisas, Sim. mas eu sou aquelas que abre e depois quer vender o negócio para outra pessoa. Chama de empreendedor serial, o negócio de abrir vários negócios. Existe um nome para isso? Tem. Me achei. Tem, empreendedor serial. Preciso fazer isso, eu adoro, porque assim, coisas de ideia é muito a minha praia, né? Eu consigo. E eu imagino que muitos empreendedores são assim também, tem as ideias, tudo. Mas aí depois, como minha personalidade não permite, às vezes eu enjoo do negócio porque não é o meu propósito. Sim. Como agora eu achei meu propósito, é muito mais fácil, eu falo com paixão, sabe? Mas já abri várias coisas e falei, gente, olha, fica pra você, eu vou fazer isso depois. Gente, mas assim, eu tô muito feliz com de ter me achado em alguma coisa. E assim, eu gostaria que todas as pessoas se achassem. Porque não é porque é o seu propósito que você não vai ganhar dinheiro com isso. Eu acredito que quando as coisas estão alinhadas, você consegue viver daquilo, viver do seu propósito, né? É consequência, né? Tem um método, né? Que eu até conversei a respeito desse método contigo. Quem quiser pesquisar no Google tem sobre ele. Fala, que é o Ikigai, né? O Ikigai, ele trabalha exatamente, né? Essa questão de você trabalhar o teu propósito, a sua missão, aquilo que o mundo precisa, aquilo que você pode ganhar dinheiro, né? Então o Ikigai trabalha bastante a respeito disso, mas ele tem tudo a ver com autoconhecimento. Vocês vão ouvir, vocês vão cansar de ouvir autoconhecimento, aqui é uma palavra que vocês vão ouvir em todo podcast, porque a partir do momento que você sabe naquilo que você realmente é bom, que você vai explorar as suas potencialidades. Sim. Eu vou deixar o Ikigai o nome, porque realmente eu vi isso, primeira vez que eu vi isso na minha vida foi no evento que eu fui há 2 semanas atrás. Falei, gente, que maravilha. E eu não gosto muito de métodos, né? Processos. Mas eu falei assim, gente, se todo mundo soubesse isso aqui, porque é uma mandala, né? Sim. É realmente um disco, né? Que é um método japonês. Daí você tira as conclusões se é bom ou não. Aí eu vou deixar o nome, eu acho que é Ikigai, né? É I-K-I-A-G-A-I. Ikigai, Ikigai. Eu vou deixar o depois escrito na... Sim. Tem gente que não gosta. Se você é um crítico do método e não gosta, deixa pra quem gosta. Essa é a sugestão. Deixa pro próximo, né? Deixa outra pessoa aproveitar. Oferece pro inimigo, se você não gosta, enfim. Maravilha, maravilha. Rafa, a gente já tá chegando em reta final, eu acho que eu adoro conversar sobre isso. Eu geralmente trago pessoas aqui, acho que todas. Sempre eu gosto de conversar e não tem como, todas esbarram no autoconhecimento. Sim. Todas. Acho que todos os meus podcasts têm um fundo de autoconhecimento, mesmo no assunto que a gente acha que não tem nada a ver. Sim. Você precisa se conhecer. Antes de terminar, eu queria falar assim, para quem quer empreender, um negócio próprio ou uma franquia? Vai depender do autoconhecimento. Porque o que acontece? Para quando você tem um perfil que você é empreendedor, você quer empreender, mas é mais avesso a risco, você não tem muita essa questão de querer inovar, você não tem essa exigência de que tudo seja feito do teu jeito, você quer assumir menos riscos, enfim. Possivelmente você vai para o modelo de franquia, que é ideal. É um modelo que já foi validado, já foi testado, já está no mercado, enfim. Agora, se você é igual ao teu perfil, né, que eu acho que daí tem menos perfil para franquia o teu. Uhum. Você é uma pessoa arrojada, gosta das coisas do teu jeito, gosta de inovar, não gosta muito de regra, assim, de olha, eu vou mandar você fazer desse jeito, você tem que fazer desse jeito, que é o que a franquia acontece. A franquia ela é um modelo pré-formatado, você não pode fazer as coisas da tua cabeça, você tem que seguir o que a franquia manda. Isso assinou um contrato desse. Se você tem esse perfil mais arrojado, a chance de dar certo em franquia é menor. Uhum. Tá? Então vai depender aí muito do teu... Quem você é. De quem você é. Do teu perfil, tá? Teu momento. Eu preciso terminar com essa pergunta. Sim. Porque vai fazer todo o sentido, acho que a gente vai amarrar tudo que a gente falou. Um empreendedor nasce pronto? Tá na veia, tá no sangue? Eu acho que ninguém nasce pronto para nada. Uhum. Essa é a minha opinião. Então agora tô falando como o Rafael mesmo, o CPF Rafael, não vou falar pelo Sebrae. Porque assim, o que a gente é hoje
A nossa história interferiu. A nossa família, a nossa formação, nossas experiências, os nossos traumas, tudo isso interferiu. E o fato, por exemplo, se eu fosse ver até os 30 anos, eu não poderia falar em público. Não nasci para falar em público. E eu mudei. Coube a mim. Então, se você quer, e aí é onde eu queria até deixar já um recado final para quem quer empreender, ou para quem está empreendendo e está assim, às vezes meio desanimado, qualquer meta da tua vida é capaz de alcançar? Sim, desde que você tenha um porquê. Quem tem um porquê arruma um como. O que acontece muitas vezes das pessoas não alcançarem o objetivo que quer, seja para o negócio, seja para a carreira, porque não tem um porquê forte. Vou dar um exemplo e você tem certeza que você vai concordar comigo. O que for que os seus filhos precisarem, você vai fazer. Nossa, estou precisando de grana, o tempo que eu estou empreendendo não está dando certo. Olha, abriu uma oportunidade para varrer a rua e você vai ganhar R$10 a hora. Eu vou varrer a rua, porque meus filhos estão precisando. Ou seja, você tem um porquê muito forte. O que acontece é que quando você não tem o autoconhecimento, você não entende teu propósito, não entende suas metas. E aí você não cria aquilo que realmente vai tirar você da zona de conforto, aquilo que vai dar sangue no olho mesmo. Entendeu? Se você ainda não tem isso no teu negócio, o negócio não vai prosperar, certeza absoluta. Acha aquilo que brilha teu olho, faz seu coração bater mais forte, a respiração mais ofegante, aquilo que vai fazer você trabalhar 10, 12, 15, 20 horas ou fazer até você não dormir. Que foi o que aconteceu, inclusive, até pro evento de ontem, né? Pra gente realizar, eu acabei quase não dormindo. Mas era propósito. Ganhei pra isso? Não ganhei. Mas eu tava cumprindo o propósito de fazer o melhor evento possível pra quem tava lá. Maravilha. Gente, eu imagino que tem aí tocado. Muitas vezes a gente escuta assim, não é pra você, não faça isso, sacode a gente, né? Mas ontem eu tava ouvindo, finalizando, Paty vai vir aqui também, depois vocês vão conhecê-la. E é assim, é muito isso, né? Você tá no seu propósito, gente, não importa, eu tenho 4 filhos especiais que eu preciso cuidar. Sim. O que eu vou fazer pra isso não interessa. Assim, fala muito pra quem é pai, como é mãe também, mas para quem vai ter, mas também é muito sobre legado, né? O que você vai deixar? Sim. Não estou falando só de filhos, estou falando o que você vai deixar para o mundo, para as outras pessoas que virão depois de você. Sim, uma das coisas assim que eu gosto de me perguntar bastante e que às vezes pode servir para você que está assistindo, né? É uma pessoa que chega próxima a mim, o que eu estou doando para ela? O que ela ganha ao chegar perto de mim? Entendeu? O que eu quero é que a pessoa saia com uma oportunidade, saia com um contato bom, algo que vai resolver um problema que ela está na mão, uma dificuldade. É isso que eu quero quando uma pessoa chega perto de mim. Que o meu propósito é ajudar pessoas. E essa é a minha forma de ajudar. Sim, eu vou terminar com essa frase que eu sempre uso nos podcasts e você sabe que exatamente a gente se conectou porque a gente tem o mesmo propósito. Eu falo que o que une pessoas são propósitos. Sim. São propósitos. Não adianta, se você tiver um propósito diferente do meu, a gente não vai conectar, né? Então, é encher para transbordar, mas nós somos elos de uma corrente. Uma corrente só. E muita gente quer ser o final da corrente porque é o que aparece, né? Eu consegui trazer a pessoa até aqui. E não é sobre isso. Nós somos uma construção sem parar. E se eu for aquele elo forte que vai levar a pessoa para o próximo elo, para o próximo nível, eu acho que é exatamente assim que eu te vejo, Rafa. Obrigado, fico feliz. É isso que eu quero mesmo. É isso. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado comigo e com o Rafa até aqui. Eu vou deixar o @ do Sebrae. Também vou deixar o particular do Rafa para vocês lerem lá as reflexões, os posts criativos que ele faz. Muito importante você que quer começar um negócio, procure alguém que já sabe mais do que você, que pode te direcionar. Muito obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.